Amém? Então vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo ele nos conduza, que ele possa me dar graça, sabedoria para transmitir a você aquilo que ele trouxe no meu coração, porque eu creio que vem do coração dele. Amém? Então feche os seus olhos, assentada mesmo. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga para ele, fala: Senhor, eu quero nessa noite, mais e mais, provar do teu amor, provar da tua graça, que é o teu favor não merecido, que nessa hora o teu Espírito Santo possa ter acesso ao íntimo do meu coração. Que em nome de Jesus, toda mente passiva, toda distração agora possa cair por terra em nome de Jesus. Nós estamos neste lugar e cremos que o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio. Então nós te pedimos mais uma vez, Senhor, vem, ó Pai, agora onde a tua palavra será ministrada, que, ó Deus, nós possamos entender e discernir aquilo que está no teu coração. Assim como cantamos há pouco, que o Senhor possa, através da tua palavra, abrir a nossa visão, que nós possamos ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e que o teu Espírito Santo nos capacite mais e mais a cumprir todo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa ter liberdade para falar no nosso meio. Que o Senhor possa, ó Deus, estar tirando tudo aquilo que muitas vezes são áreas cegas nas nossas vidas, aquilo que não conseguimos enxergar, que tem nos impedido de compreender e entender os teus propósitos. Que em nome de Jesus, o Senhor possa mover com liberdade neste lugar. Nós cremos, ó Deus, nós cremos que nesta noite sairemos daqui mais e mais parecidas contigo. E você que crê, diga amém. Amém. Essa noite nós vamos falar sobre um assunto que se chama resiliência. Você conhece a palavra resiliência? Quem conhece? Então hoje você vai aprender bastante sobre resiliência. Se você trouxe o seu bloco de anotação, ou se você tem um bloco de anotação no celular, ou se você tem um papel dentro da sua bolsa, eu queria pedir para que você pegasse agora, porque com certeza você vai precisar anotar algumas coisas, para quando chegar em casa, né, alguém perguntar para você, de repente marido, alguém perguntar, o que é resiliência? Se você não lembrar de cabeça, você tem anotado. Amém? Então pegue aí as suas anotações e nós vamos falar sobre a resiliência. Aprender com o Senhor a sermos pessoas resilientes. A resiliência, ela nos ajuda a sermos mais bem resolvidas. E nós somos privilegiadas, porque temos a graça do Senhor, o Espírito Santo, movendo os nossos corações e nos levando a realmente contemplar tudo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, anote aí. Na verdade, resiliência, ele é um termo da física, né? Que é aquela capacidade de um material passar por várias transformações, passar por pressões, e mesmo assim ele não vai mudar a sua essência. Dentro da psicologia, a resiliência, ela é um termo importante para a característica de personalidade, né? Ela é atribuída a processos que explicam a superação de crises e adversidades das pessoas. Todas nós passamos por adversidade. É assim com você? Você passa por problemas, por crises? Alguém? Todo mundo passa, né? Se você não passou, eu tenho uma novidade para você. Uma hora você vai passar. Então, você tem que aprender a se tornar uma pessoa resiliente. Todas as pessoas conseguem isso? Infelizmente, não. Na verdade, a grande maioria de nós não conseguimos passar pelas situações adversas e fazer com que essa situação nos torne ainda mais forte, nos torne pessoas que conseguiram passar e superar e
permanecer com a nossa essência, né? Aquilo que temos realmente inabalável. E durante o momento que eu estiver ministrando, talvez você se identifique com isso. Eu quero que você anote o que seria uma pessoa resiliente. Então você vai anotar para ver se de repente você se enquadra nisso. Primeiro, né? Ela consegue suportar com dignidade os acidentes da vida, as crises, as situações. São pessoas que passam por problemas, e eu digo, né, não só aqueles probleminhas que a gente tem diário, mas aqueles problemas realmente que muitas vezes tiram a nossa paz, mudam o contexto de histórias. Quantas pessoas, né, passaram por situações nas suas vidas, onde tiveram do dia para a noite a sua vida totalmente mudada, a sua vida totalmente transformada. Alguns conseguem passar por isso e se tornarem ainda mais fortes. Outros, né, passam por isso e acabam, infelizmente, não tendo, né, essa mesma característica. Acabam se consumindo, acabam não conseguindo digerir as adversidades. Outra coisa, ela consegue enfrentar aquele contratempo, né, da vida e se manter íntegra. A sua essência, aquilo que ela é, não vai mudar. Ela vai permanecer íntegra. Consegue também ter plena consciência de que a vida é complexa e sempre terá fatos imprevisíveis e inevitáveis. Isso é uma característica do adulto. Só que será que todo adulto consegue isso? Saber que a vida tem mazelas, saber que as situações difíceis não acontecem, né, somente com ela. Tem pessoas que acham assim, tudo que é ruim acontece comigo. Só comigo que acontece as crises da vida, as adversidades. Ela não consegue ver os problemas, ela não consegue olhar a situação e passar por ela. Ela não tem ainda a maturidade, não a maturidade da idade, né? Mas a maturidade emocional, para saber que nas nossas vidas, nós sempre vamos enfrentar problemas. E eu creio que nessa noite nós sairemos daqui, ainda que você entrou neste lugar. Talvez você entrou aqui e você tem passado por algum contexto, onde você tem visto que a sua vida tem sido modificada. Você talvez tenha entrado e pensado assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir suportar isso. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele está aqui e ele vai te tornar ainda mais forte. Amém? Outra coisa, consegue desenvolver flexibilidade diante das adversidades. É uma pessoa que vê aquilo e ela consegue passar por aquilo. Tem pessoas que passam por frustrações, e eu vou falar sobre isso mais adiante. Tem pessoas que elas não sabem lidar. Elas passam pelos problemas e ao invés daquilo ali a tornar ainda melhor, aquilo ali traz para fora o que é pior, o pior dela. Muitas vezes ela não sabe lidar. Ela olha, não sabe, né, há um momento ali de crise e acaba muitas vezes se comportando como uma criança. Sabe criança, quando não tem o que quer? Que criança que não tem o que quer faz? Birra, né? Vou jogar tudo para o alto. Não quero saber de mais nada. Ou seja, uma pessoa sem maturidade. Nós precisamos buscar a maturidade. Outro ponto de uma pessoa que é resiliente. Ela não culpa os outros pelos seus fracassos. Ela não joga e não transfere aquilo que não está dando certo na vida dela por culpa do outro. Isso aí é uma tendência do ser humano. Jogar ou transferir responsabilidades. É ou não é? Se a gente deixar, gente, a velha natureza, ela vai fazer o quê? Com que a gente transfira. Se eu não estou feliz é por causa disso. Se não deu certo isso é porque alguém atrapalhou. Se, né, qualquer fracasso e dificuldade, ela, em vez de assumir a sua responsabilidade, ela sempre vai ter alguém a quem ela vai transferir a culpa.
Eu não estou, feliz porque me falta isso, me falta aquilo. Aconteceu essa situação na minha vida e hoje eu não tenho mais alegria. Não. Uma pessoa resiliente, ela sabe passar pelas situações e ela se torna ainda mais forte. Ela consegue transformar o caos em oportunidade criativa. Ao invés dela ver a situação, a crise que ela se encontra, e ela se entregar, ela aproveita aquilo ali para sair ainda mais forte. A crise, teve uma mensagem alguns meses atrás, que eu falei sobre isso, e diz que do chinês, o significado da palavra crise é oportunidade. Situações difíceis nas nossas vidas, elas vêm. Só que cabe a mim e cabe a você. Como nós vamos reagir diante dessa situação? O que nós vamos fazer? Porque assim, desde o início, eu tenho deixado claro o quê? Que as situações, elas vêm. Amém? Assim como cantamos agora há pouco. Passar pelo vale, um dia a gente passa. Infelizmente, tem uns que, parece que vive no vale. Passa mais que o outro. Mas todos nós passamos pelo vale. Passamos por um momento onde realmente ficamos, desorientadas. Onde não sabemos o que fazer. Mas nessa hora, nós sabemos que existe um Deus que nos traz conforto. Amém? Esse Deus, Ele quer nos dar conforto. E Ele quer que nós venhamos a vê-lo até mesmo nos momentos de crise. Até mesmo nos momentos difíceis. Deus está com os olhos sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, e eu vou abrir um parênteses, quantas pessoas elas cresceram achando que os momentos de crise, os momentos de dificuldade, os momentos de frustração, eles são coisas ruins. Se eu estou passando por um momento difícil, ela não consegue ver algo de bom. Olhar aquilo e falar assim, olha, isso vai me tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa, cada indivíduo, cada um tem uma maneira de lidar com a dor. Cada um de nós, esse tempo atrás eu até mostrei uma figura para vocês a respeito disso, não sei se vocês se lembram, de 3 corações machucados. Um pouquinho, um mais e um sangrando. Cada pessoa, quando passa por um momento de dificuldade, frustração, ela sabe, ela tem uma maneira de reagir. Existem pessoas que são mais, confiantes, pessoas que realmente passam por isso e conseguem já naturalmente. Eu digo naturalmente, mas não tão naturalmente assim. Porque, na verdade, essa pessoa, desde criança, ela foi ensinada a, de alguma forma, ver as coisas boas da vida. Por isso que hoje, nós falamos tanto, você talvez já tenha acesso, que essa geração de crianças que nós estamos tendo agora, é a geração mais difícil em receber não. O não, ele é bom. O não nos faz crescer. Nós precisamos, e isso é formado na infância. Quanto mais, nós aprendemos que a vida não vai nos dar tudo que queremos, quanto mais nós aprendemos que um dia vamos ter, no outro não temos, e isso, talvez você diga, mas eu tenha, você que tem filhos, diga, mas eu tenho condição de dar. Mesmo que você tenha condição de dar, você precisa ensinar que nós não temos tudo que queremos no momento que queremos. Quando nós temos essa mentalidade, quando nós formamos e passamos isso para os nossos filhos, ou até mesmo eu e você, podemos ter passado por situações onde acabamos vivenciando isso, viemos de um contexto onde não se falava não, às vezes até uma educação muito liberal, pai e mãe, na verdade, nem se importava. Uma criança birrenta, o que o pai e a mãe faz? Cede. Por quê? Antes ouvir o parar com o choro do que aumentar a situação. Só que nós não sabemos o quanto isso prejudica a formação do caráter. Nós também, Deus não é o Pai perfeito, é o nosso Pai perfeito, amém? E quantas vezes Deus nos diz não para aquilo que queremos, para que possamos aprender
que Ele não é um pai que mima, um pai que nos dá tudo que queremos. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Diga para essa mulher, fala assim, olha, você precisa aprender a lidar com as frustrações. Uma pessoa, ela não pode dizer que ela é resiliente se ela não passa pela frustração. Não tem como, né? E, por exemplo, a questão do medo, da força, a pessoa só descobre que ela tem passando por aquilo. Tem pessoas que se acham muito fortes, pessoas que se acham, né, que não, sabem lidar muito bem com as situações, mas enquanto tudo está bem, todo mundo, né, tem coragem, todo mundo é forte, todo mundo sabe lidar. Quantas pessoas, às vezes nós vemos passar por contextos, né, de situações difíceis, vamos usar como exemplo o luto, eu não sei, talvez você passou, ou vamos colocar quando nós olhamos isso de fora, uma mãe que perde um filho, na hora, a gente até fala assim, ai, eu sei o que está passando, ninguém sabe o que está passando, ninguém sabe, somente quem passa, somente quem vivenciou. Nós, antes de passarmos por situações adversas, situações difíceis, nós temos um relance daquilo que poderíamos sentir. Você pode falar, eu sentiria isso, eu faria isso, eu teria essa atitude, mas somente quem passa, o momento onde passamos por aquilo, aquele ditado, sentimos na pele a dor, aí sim, nós sabemos o que é. Quantas pessoas, às vezes, em outras situações, contam uma situação, né, difícil para nós, e talvez você não sinta a mesma dor que ela. Ela está sentindo uma dor tremenda por aquilo, porque ela está passando por aquele momento. Ela está sentindo na pele o que é vivenciar aquilo. Então, essa pessoa que está passando por este momento, ela tem a oportunidade de sair dessa situação ainda mais forte. Como? Humanamente, talvez seja até difícil da gente dizer como que uma mãe que perde um filho vai superar isso. Como que, né, situações difíceis vão ser administradas. Nós contamos com a graça do Senhor, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos foi deixado como consolador. E eu sempre digo, pessoas que passaram por situações difíceis, situações onde ela achava que ela não ia conseguir, quando ela sai disso, buscando se tornar uma pessoa mais forte, quando ela passa por essa situação, ela se torna ainda mais forte, e ela pode ser, e com certeza se deixar nas mãos de Deus, ela será uma pessoa que será usada por Deus para conduzir outros a terem essa mesma força e essa mesma coragem de passar por essa situação. Então, se você entrou aqui passando por um momento difícil, saiba que o Senhor, Ele quer conduzir você, né? O Salmo 23 diz o quê? Que ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor, Ele está conosco. Não há situação que o Senhor não esteja comigo e com você. Pode parecer uma noite terrível, pode parecer que nunca, né, vai cessar. Aquelas noites que não tem fim. Você já passou por situação assim? Parece que a noite dura uns 5 dias, né? Não amanhece, não passa. Você dorme e nem consegue dormir pensando em algo que precisa ser resolvido, em um problema onde não se vê solução aparente. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que não dorme. Olhe para quem está do seu lado, o Senhor não dorme. Diga para ela. Então, o que uma pessoa... Olha só. Uma pessoa que tem um baixo grau de resiliência, ela não consegue suportar adversidades. Por mais que ela tente, ela não consegue. E isso
pode desencadear nas nossas vidas. Pode anotar aí. Depressão. Quantas pessoas nós vemos hoje deprimidas, ansiosas, com sintomas psicossomáticos. Você sabia que existem 3 tipos de suicídio? Vou mostrar para você. Primeiro suicídio, suicídio imaginário. A pessoa, ela quer dormir e não acordar mais. Ela tem vontade de morrer, vontade de sumir. Depois tem o suicídio psicológico, que muitas vezes se manifesta através do alcoolismo, de outras drogas, compulsividade alimentar. A pessoa, ela coloca aquela ansiedade dela, ela coloca aquela frustração, ela lança sobre alguma coisa. Ela tenta através daquilo, sendo que isso aí não resolve. E o último, que é o suicídio físico. E a gente vê cada vez mais e mais isso aumentando. Quantas pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações das suas vidas? Elas não estão conseguindo lidar com as crises que estão passando. E elas tentam contra a sua própria vida. A única solução que ela vê aparente é morrer. Isso só vai ser resolvido se eu tirar a minha vida. Nós precisamos falar, não, Senhor. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso abrigo. O Senhor, Ele quer fazer com que eu e você venhamos a nos tornar pessoas fortes, porque Ele é um Deus forte. Amém? E talvez possa até parecer, mas será? Talvez seja uma situação longe de você. Talvez você nunca pensou em tirar a sua própria vida. Mas muitas pessoas hoje confessam e contam que têm sido bombardeados por pensamentos suicidas. Quantas pessoas, eu até me lembro, há um tempo atrás, uma amiga minha, ela até esteve conosco há algum tempo, a Penha, e ela tem um trabalho com mães que perderam filhos, e uma vez ela me contando, que ela também perdeu um rapaz, e ela disse que acompanhava uma mãe que havia perdido o filho, e depois de um tempo, por ela não saber lidar com aquela situação, ela cometeu o suicídio. Ela tirou a sua própria vida. Por quê? Porque ela não conseguiu superar a sua dor. Ainda que você esteja aqui nessa noite e você olhe e fala assim, olha, eu também não consigo. Não há nada de errado em dizermos, eu não consigo. Não é nada de errado em reconhecer a nossa limitação. Muito pelo contrário. Quando nós reconhecemos que somos limitadas, o Espírito Santo vem e nos capacita. O Espírito Santo vem e nos dá a graça. Ele nos dá o seu amor, Ele nos leva a ver aquilo que o Senhor está vendo. E em toda e qualquer situação que venhamos a passar, Deus é sempre bom. Amém? Deus não é mau. Não é porque passamos por frustrações. Aí voltamos ao exemplo dos pais, né? Quando você diz não para o seu filho, que quer comer doce antes do almoço, é porque você é uma mãe ruim? Não. É porque você quer o bem. Quando você diz não, que ele faz manha, né? A minha menina caçula é assim. Ela fala assim para mim, mãe, eu vou te pedir uma coisa. Eu não vou te pedir não, porque eu sei que você não vai deixar. Eu falo, Rihanna. Não, eu sei que você não vai deixar. Aí ela vem e fala assim, eu posso faltar na aula hoje? Não. Por que não? Por que não? E quantos nãos nós não devemos nem explicar? Você sabia disso? Assim como Deus. Todos os nãos que você recebeu de Deus, o Senhor te deu explicação? Não. Porque não é não. O não, ele tem que nos ensinar a crescer e a aceitar que nem tudo será do nosso jeito. A frustração nos amadurece. As frustrações, elas nos levam além, a nos tornarmos pessoas fortes.
Se você entrou aqui, você tem vivido um momento de frustração, já declare desde já para o seu coração, fale, eu vou sair daqui mais forte nessa noite. Amém? Dar as costas para a adversidade é a pior maneira de superá-las. Tem gente que ao invés de superar a adversidade, coloca panos quentes. Finge que está tudo bem. Finge. E na verdade nós precisamos enfrentar a adversidade. Nós precisamos passar, ainda que seja um momento difícil, nós precisamos enfrentá-lo. Porque você tem a confiança de que Deus está com você. E depois desse momento que você passar, você vai ver que o Senhor, Ele foi com você. Eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia e nós vamos ver e aprender com o Senhor Jesus. Um momento onde Ele foi totalmente resiliente. No momento mais difícil da sua vida. Abra comigo em João 13. Nós vamos ler. Preste atenção. Se você não trouxe, acompanhe pelo projetor. João 13, 1. Eu vou ler até o versículo 30. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a quem me recebe. Recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros e sem saber
a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que este discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhes disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. E depois na sua casa você pode continuar a história. Por que eu fiz questão de lê-la a você? Porque aqui nós vemos que antes do Senhor Jesus, Ele ser entregue como um sacrifício vivo por mim e por você, Ele enfrentou naquele último momento frustração, né? Nós vemos aqui que Ele falava, os discípulos não entendiam. Nós vimos que Ele sabia que seria traído, sabia que enfrentaria a morte, e mesmo assim, Ele foi alguém que foi resiliente. O Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Talvez você pense, mas Jesus é uma coisa, eu sou outra. Não, o Espírito Santo, Ele nos capacita. É Ele quem nos capacita a nos tornarmos fortes. Não porque temos algo em nós, não, mas porque o Espírito Santo é aquele que está em nós, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: olha, o Espírito Santo está sobre você. Jesus, Ele não se curvou diante de toda decepção, diante da negação, diante da frustração, mas muito pelo contrário, no momento que nós precisamos ter em mente que isso não foi fácil, Ele pega uma toalha, Ele pega uma bacia e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Existem situações nas nossas vidas que nós passamos, de pessoas que nos frustraram, pessoas que nos fizeram muitas vezes mal, e mesmo assim nós precisamos decidir como vamos enfrentar esta situação. Se nós queremos, e é isso que eu falo todo encontro, se você está aqui, é porque você deseja se parecer mais com Ele. Se você está aqui, você quer aprender mais do Senhor. Então nós precisamos dizer: Senhor, nesta situação, como o Senhor reagiria? Nós contamos com a sabedoria do Senhor. Ele nos dá sabedoria. Se você tem enfrentado frustrações com pessoas que te feriram e te machucaram, é tempo de lavar os pés. É tempo de ir além, é tempo de falar: não, eu não vou deixar com que isso venha me tornar uma pessoa pior. Muito pelo contrário. Nós precisamos fazer com que a essência de Jesus, ela venha brotar nos nossos corações e nas nossas vidas. Amém? O nosso erro é achar que as coisas, as situações adversas, elas só vão acontecer conosco. Nós precisamos clamar em meio à dificuldade, em meio à adversidade, saber que em meio a essas situações difíceis, o Senhor, Ele quer nos auxiliar. Não faça as coisas da sua maneira. Nas dificuldades, muitas vezes nós acabamos nos precipitando. Em meio às crises, nós fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer. Se você tem enfrentado frustrações, se você tem enfrentado decepções, é hora de falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, como eu vou superar? Como eu vou passar por este momento? Não tente fazer as coisas da sua forma. Não tente superar
a dor, não tente superar a situação fazendo aquilo que você acha que é o certo. O Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que mesmo em meio a essa situação, quantas pessoas, elas passam por dificuldades, elas passam por situações, e às vezes passam uma atrás da outra, porque ela não consegue aprender aquilo que Deus quer ensiná-la. Ela não consegue depender de Deus. Aí começa a fazer as coisas com a sua própria força, na força do seu braço. Aí eu vou resolver dessa forma, aí eu vou agir assim, aí eu vou fazer isso. E mais uma vez, se frustra, se decepciona. Nós precisamos hoje dizer: Senhor, eu quero sair dessa situação, eu quero passar por isso, mas eu quero que o Senhor me conduza. Que o Senhor possa me dar direcionamento, que o Senhor possa me dar discernimento, entender. Talvez você não tenha a explicação por que você está passando por isso, por que você enfrentou isso, mas você vai receber do Senhor. Peça para Ele, fala: Senhor, eu quero saber aonde o Senhor quer me levar, ainda que eu não saiba o porquê, mas para quê? Que o Teu Espírito Santo possa me conduzir a ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que vai se tornar ainda mais forte. Diga para essa mulher, diga para ela: olha, se torne uma pessoa resiliente com a ajuda do Senhor. Você sabia que um dos materiais mais resilientes é a água? A água, ela passa por vários processos. Tem alguma química aqui? Eu não sou química. Mas, a água, ela passa por vários processos de transformação. Mas no final ela volta a ser água. Evapora, cai a chuva, água. Vai para os rios, vai para o mar. Se congela, não sei os nomes técnicos, tá, gente? Mas vocês já sabem. Se descongelar, volta a ser água. Se usarmos como uma metáfora, nós precisávamos ser assim. Nós precisávamos falar: Senhor, me ensina. Já que eu vou passar por situações difíceis, e o nosso erro é que nós, ao invés de querermos que Deus nos ensine a ser forte, sabe o que nós pedimos para Deus? Para não passar por luta. Não passar por situações difíceis. Ter aquela vida, de conto de fada. Eu não posso passar por isso. Eu não tenho estrutura. Isso, aquele. Não adianta. Como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar. Nós precisamos, na verdade, falar: Senhor, me dá a Tua graça, para quando o tempo difícil, a situação difícil vir, eu saiba passar por ela. E nós deveríamos, se fôssemos fazer uma comparação, buscar ser como a água. Buscar falar: Senhor, olha, eu sei que nessa vida, tem até uma canção que nós cantamos, eu sei que nessa vida nós passaremos por lutas, por aflições, por decepções, mas o Senhor é aquele que vai me capacitar a passar por tudo isso. Nós precisamos dizer: Senhor, eu não sei quando o dia mal vem, mas eu conto com o Senhor. Eu conto com a Tua confiança, eu conto com o Teu cuidado, eu sei que o Senhor é um Deus fiel. E mesmo que as coisas não sejam como eu programei, eu sei que o Senhor é fiel. Amém? Só que sabe como que muitas vezes nós somos? Como o vidro. O vidro, ele é forte, ele é resistente, mas quando cai no chão, passa por uma situação difícil, o que acontece? Estilhaça. Volta a ser como era antes? Não. Nós precisamos falar: Senhor, eu não quero ser forte só quando as coisas estão bem. Eu não quero, demonstrar aquela força quando a situação está tudo nos conformes. É mais fácil. Eu quero que o Senhor me ensine. Que o Senhor me ensine a ser uma pessoa que vai passar, mas vai contar com o Teu cuidado. Eu vou contar com a ajuda do Senhor. E uma das maiores dificuldades
é que muitas vezes nós já nos programamos a falar: eu não consigo, eu não posso, comigo não dá, não tem jeito. Não, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não existe frustração, por mais dolorida que seja. E talvez na sua mente você esteja pensando: é que você não sabe o que eu passei. Você não conhece a minha dor. Mas o Senhor, Ele conhece. Nós vimos que o nosso exemplo, o Senhor Jesus, Ele sabe o que é passar por situações difíceis. Ele sabe o que é enfrentar até mesmo a morte. Só que para que venhamos a provar a ressurreição, para que tenhamos, a ressurreição, precisamos passar pela morte. Precisamos enfrentar as situações difíceis. E se você entrou aqui, você pensa: mas eu, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, não tenho passado por situações difíceis. Graças a Deus, Deus tem sido comigo. Graças a Deus, e graças a Deus, Deus tem sido comigo. Não quer dizer que com aquele que passa por frustrações, o Senhor não esteja. Eu já ministrei sobre isso, já ensinei isso a vocês, que aquela mentalidade forjada, digamos, no inferno, de que, se uma pessoa que serve a Deus, ela passa por dificuldade, ela tem alguma coisa de errado na sua vida, isso aí vocês já foram ensinados que não é a verdade bíblica. Não é porque uma pessoa ela está passando por dificuldades, não é porque uma pessoa está enfrentando um momento difícil, que isso sempre vai ser pecado na sua vida, ou isso sempre vai ser porque Deus virou as costas para ela. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existem situações que nós vamos passar porque estamos nessa vida e a vida é assim. Então, se você entrou aqui, você não tem vivido esse contexto, é hora de pedir para o Senhor Jesus, para que quando o dia mau ele vier, você saiba que Ele é com você, que Ele está com você e que Ele te fortalecerá. Não tenha, receio. Tem pessoas que vivem apavoradas, pessoas que têm medo daquilo que nem aconteceu, pessoas que vivem, pensando no pior. Ela pensa no pior, que o pior vai acontecer, e ela já sofre antecipadamente. Já viu pessoa assim? Que sofre antes do negócio acontecer? A crise está atingindo, às vezes, lá, ela já está achando que a crise vai falir ela, que ela vai perder o emprego, que ela não vai conseguir pagar as contas. O negócio, as coisas dela até estão indo bem, mas ela pega, porque está acontecendo isso. Está morrendo tanta gente de gripe lá, não sei na onde. Meu Deus, tem que comprar álcool em gel, porque, eu vou morrer também. Aquela coisa, aquele medo. Medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Amém? Nós precisamos nos apegar no Senhor Jesus. Nós precisamos crer que Ele é conosco, Ele cuida de nós. E mesmo que venhamos a passar por frustrações, passar por dificuldades, Ele não nos desamparará. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém? Você pode se colocar em pé nessa hora. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacite a sermos mais e mais parecidas com Ele. Se você puder, feche os seus olhos nessa hora. E talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, momentos onde você não sabe como lidar, ou existiram frustrações, decepções, às quais você tem se entregado. Que nessa hora o Espírito Santo de Deus possa conduzir você
a confiar de que a tua vida, ela está nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos e começa a dizer para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a descansar. E que, mesmo que haja situações difíceis, mesmo que tudo fuja ao meu controle, que eu possa saber que o Senhor é um Deus fiel. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença neste lugar. Nós sabemos, ó Pai, que as nossas vidas estão sujeitas a dificuldades, a crises. Isso é inevitável, mas nós sabemos que temos um Deus a quem podemos recorrer. Quantas pessoas, ó Deus, passam por momentos tão angustiantes, momentos tão frustrantes, e nem sequer conhecem o Deus de amor que o Senhor é. Conhecem um Deus distante, um Deus que muitas vezes lhe foi ensinado, que está lá no alto dos céus, e que não se importa com as suas necessidades, não se importa com aquilo que cada um de nós passamos, mas o Senhor se importa conosco. Eu creio, Senhor, que nessa noite o desejo do Teu coração é nos tornar mais e mais confiantes de que o Senhor é aquele que cuida de nós. Deus nos ensina a sairmos das dificuldades e das aflições, crendo cada vez mais e mais de que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que está com os seus olhos sobre as nossas vidas. Deus, eu oro por mulheres que sofreram desilusões, decepções, que entraram nesse lugar e muitas vezes a sua alma está dilacerada. Não souberam como passar pelos momentos difíceis, não sabiam a quem recorrer. Mas nessa noite o Teu Espírito Santo é aquele que está no nosso meio. O Teu Espírito Santo é aquele que nos leva a confiar que o Senhor está com os seus olhos sobre nós. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria, que em nome de Jesus possamos agir nos momentos difíceis, nos momentos de luta, como o Senhor agiria. Que possamos sair daqui buscando orientação do Senhor, que não façamos as coisas segundo a nossa vontade, mas, Senhor, segundo o Teu querer. Fala aos nossos corações, que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, ver que mesmo em meio a percas, a lutas, o Senhor é conosco. O Senhor é com você. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga para a sua alma, diga: alma, o Senhor é contigo. Deus, existem mulheres neste lugar que estão atormentadas por medos, não sabem como lidar com as adversidades. Que nessa hora o Teu Espírito Santo possa gerar, ó Deus, a confiança. Lançamos mão da Tua palavra, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se lance nessa noite nos braços deste Deus.
Deus que nos traz conforto. Mesmo se você entrou aqui, você está passando pelo vale, saiba que o Senhor é com você. Saiba que o Senhor é contigo. Oh Espírito Santo, leva-nos, ó Pai, a confiar mais e mais em Teu amor. Vamos dizer: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Então declara: se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Diga pra Ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Declare: em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Receba o descanso do Senhor. Levante suas mãos, levante suas mãos e se lance a esse Deus, que é um Deus de amor. Diga assim: eu caio em Tua graça, eu caio de novo em Tuas mãos, eu caio em Tua graça. Eu caio